Boa noite, você tricolor. Quem fala é o Igor. Isso aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos falar sobre esse Fluminense-Goiás, né? Goiás-Fluminense que ocorreu ontem no estádio da Serrinha. E, assim, eu não quero ver o jogo pelo olhar que muitos torcedores falaram durante o dia, né? Eu considero uma virada heróica do Fluminense. E não só virada heróica, eu vejo como uma partida de um time que sabe o que faz, tem um padrão, que vai passar por percalços porque é natural, né? O Fluminense vem de 3 partidas jogando fora de casa e volta para o Rio de Janeiro sem perder, né? Vem com 2 vitórias e um empate, né? Então o time vem fazendo jogos interessantes, vem numa levada muito boa e, principalmente, né, o time vem de 7 vitórias nos últimos 8 jogos. Isso é muita coisa, né? Um trabalho do Diniz que está sendo feito de uma maneira com pouco tempo, né? O Diniz pegou o time já com o Campeonato Brasileiro em andamento, o Diniz pegou o Fluminense numa situação ruim da tabela e hoje está fazendo uma campanha de primeiro turno espetacular. Como visitante, já é a melhor campanha dos últimos 12 anos, já. Dos últimos 15 anos, se eu não me engano, né? Eu fiz um recorte de 2010, mas eu acredito que se for jogar para 2018, obviamente, já 2017, o primeiro turno do Fluminense como visitante já é melhor que os anos que ele conquistou o trio tetra. E isso é muito importante pra gente, é muito importante pro time, e também mostra, né, que o Diniz ele tem o mesmo estilo de jogo jogando no Rio de Janeiro e jogando fora do Rio de Janeiro. O Diniz tem 13 vitórias nesse retorno dele, né, em 20 partidas, e 6 fora do Rio e 7 em casa. Então, mostra como o time atua, mostra que ele tem um padrão e mostra que os adversários precisam temer o Fluminense. Ficou muito claro nos últimos jogos, por exemplo, que eles molharam bem o gramado, os jogadores do Fluminense escorregavam o tempo todo, né? E ontem o time do Goiás já marcou melhor o time do Fluminense, em alguns momentos se retrancou, lembrando um pouco o jogo contra o América Mineiro. Então a gente tem que perceber nessas situações, né? O Fluminense ele vem de 3 jogos fora de casa e com estádios lotados, com pressão absurda e com 3 adversários que jogam de uma maneira totalmente diferente uma da outra, né? E uma atuação de ontem foi muito parecida com algumas atuações do time nas próprias campanhas do Tri e do Tetra, né? Teve jogos do Fluminense que foram complicados por demais, com atuações que não foram tão boas, mas o time da base da Valentia acabou ganhando, por exemplo, contra a Ponte Preta em 2012, tanto no Moisés Lucarelli como em São Januário. Por exemplo, a partida contra o Avaí em 2010, que o Fluminense marcou no final com o Conca, são partidas que se fossem outros tempos, até o próprio Diniz em 2019, o Fluminense não venceria, né? E o principal é a mentalidade de campeão. O Fluminense está com a mentalidade de time campeão. Você vê a forma como o Diniz trata o time no vestiário, ele quer ganhar os jogos, né? E não importa se ele joga como mandante ou se ele joga como visitante. É uma virada muito impactante para o campeonato. Por tabela também é muito importante, né? Porque você termina o turno jogando em casa contra o Bragantino, e dependendo do resultado do Palmeiras hoje, o Fluminense pode até ser campeão do turno. Também tem o Corinthians, né? Mas é difícil o Fluminense ganhar o primeiro turno. Mas se você chegar e terminar o primeiro turno com 1 ponto atrás do Palmeiras ou atrás do Corinthians, assim é espetacular. O Fluminense já vai terminar o primeiro turno na frente do Flamengo, né? E muita gente falava que o Campeonato Carioca foi um acidente, né? Porque o Fluminense achou os gols no final contra o Flamengo, né? Mas não foi assim. O Fluminense ganhou outros jogos do Flamengo no ano também, veio no retrospecto muito bom, então isso vai meio que cair por terra. Falando do jogo em si, né? O Nonato voltou ao time e os jogadores que poderiam estrear, eles não começaram jogando, eles começaram do banco. O Fluminense ele até teve uma boa chance com o Nino no início do jogo, e ficaria muito legal para o Fluminense fazer um gol logo no início da partida, né? E o Diniz, há um tempo atrás, né, algumas partidas atrás, até o jogo contra o Corinthians, o Fluminense vinha fazendo gol logo cedo, né? Logo cedo no sentido do recorte de 15 minutos iniciais. O Fluminense vinha sempre metendo gol cedo. Não deixou de meter gols no primeiro tempo, né? Tirando o jogo contra o Cruzeiro também no Mineirão.
o Fluminense continuou fazendo gols no primeiro tempo. O André fez contra o São Paulo, ontem o Arias vai marcar também. O Fluminense não deixa, né, de fazer seu golzinho no início da partida. E é aquilo que o Diniz fala, né, que é aquele olhar de psicólogo dele, né, você faz o gol, a probabilidade de fazer o gol primeiro, né, você tem a probabilidade de chegar e ganhar a partida, é muito maior, né, e você tomar virada é muito difícil, muito complicado, né, mas o Fluminense tem que rever algumas situações, como por exemplo, a desatenção no final de cada tempo. O Fluminense vem sofrendo muitos gols no início de cada tempo, e isso também mostra que o time está desatento. Obviamente, não dá para você chegar e ficar 90 minutos com atenção, não dá para você jogar com 90 minutos com o mesmo padrão de jogo, é impossível, ainda mais que você está enfrentando um Goiás que em casa ganhou do Atlético Paranaense, que tirou pontos do Palmeiras, por exemplo, e de outros times também que estão brigando pela parte de cima da tabela. Então, é uma vitória que é heróica e que eu não quero ver, como eu falei anteriormente, de uma maneira distorcida. Óbvio, existe muita coisa a se mexer no time, tem muita coisa a se mexer, e eu acho que isso é o que pode ser esse afago do torcedor do Fluminense, porque sabe que ainda tem muito mais para mostrar, né? Ele tem que melhorar nesses erros e tem que desenvolver potencialidades dentro do time titular, né? Algumas situações ainda estão meio que pendentes da forma como o time atua, mas existe o padrão, e a gente não vê no Brasil outro time com padrão de jogo igual o Fluminense tem, né? O Nino perde o gol no início da partida, né? O Fluminense ele acaba sofrendo uma pressão do Goiás por volta de 10, 15 minutos de jogo. O Pedro Raul tem uma oportunidade, o Goiás vai ficar jogando muito em cima do Pedro Raul, e aquilo, né? O Fluminense vem sofrendo muitos gols de bola aérea, tanto com o Manuel e Nino na zaga, o Manuel, o David Braz, o Lucas Claro com o Nino, né, como foi o Lucas Claro com o Manuel no jogo contra o São Paulo, né, você tomou 2 gols de cabeça do time de São Paulo, cabeça não, né, o Patrick fez gol de carrinho, mas foi numa jogada aérea, contra o Cruzeiro no Maracanã também você tomou um gol de cabeça, então é muito falta de posicionamento também, né, do time. O Fluminense também está com esse probleminha com essa falta de posicionamento na zaga. O time está ficando um pouco mais exposto do que ele vinha ficando nas últimas partidas com o Diniz. Eu não sei se é a forma como o time vem atacando, se ele vem atacando de uma forma mais voraz para cima do adversário, né? Mas também a gente tem que novamente falar que o Fluminense jogou fora de casa e tendo mais posse de bola, mais finalizações, maior número de escanteios que o adversário, com um percentual muito maior de passes certos. Então, assim, o time joga para querer ganhar o tempo todo. Tem alguns momentos que você não vai ganhar, que foi o gol contra o Flamengo. Não adianta que você não vai ganhar. Você vai ficar jogando ali por 2 dias e o time não vai meter gol, né? Mas a gente tem que olhar essa situação. O gol do Fluminense, ele sai de uma jogada do Nino, né? E que é muito importante, porque o Nino fez muita falta no jogo contra o São Paulo, né? Na saída de bola, o Nino não sei se a gente não tomaria os gols de jogada aérea como tomou, né? Porque o Nino não tem isso muito forte, né, da jogada aérea defensiva, né? Mas ele parte da defesa até o campo de ataque do Goiás, né? Ele consegue fazer um sprint bem legal, a bola acaba sobrando para o Ganso, e o Ganso dá o passe para o Arias, e o Arias acaba marcando o gol. É importante, né, salientar que o Ganso dá a segunda assistência seguida, né? Ele deu para o André no jogo contra o São Paulo, e o Arias fez mais um gol, né? O Arias agora passou o Sornosa, é o 5º maior artilheiro do Fluminense, né, estrangeiro no século XXI. É muito importante também. O Arias está já aproximando do Ione, e ele ultrapassou o Asprilla já, né? O Asprilla teve uma passagem meteórica, né, muito rápida, mas com muitos gols e com atuações, né, espetaculares, né, no Torneio de São Paulo, né, de 2001, no Carioca de 2001. E mais o gol de esquerda do Arias, né, que é destro, e com muita frieza em cima do Tadeu. O Tadeu é um goleiro muito bom, e mostra que é um jogador muito importante para o esquema do Diniz, né? Ele, André, Nino e principalmente o Arias, né? O Arias e o André, né? Todos são importantes, mas tem tipo que uma tríade ali, né? O Nino com a zaga, o Arias no meio, né? Mais chegando na parte da frente, e o André na volância ali alimentando o time. E é um gol muito bonito.
Só que o time, ele praticamente toma um gol naquela mesma zona de intervalo, naquele ato do jogo contra o São Paulo, né? E era uma jogada aérea, que era uma jogada mais forte do time do Goiás, né? Tinha o Dadá Belmonte enchendo a paciência do Fluminense por um lado, você tinha o Vinícius pelo outro lado. O Goiás jogou com 3 zagueiros, mas mesmo assim jogou de uma forma retrancada em algumas partes do jogo. E o Pedro Raul acaba fazendo um gol de cabeça, né? Indefensável para o Fábio. E aí já vai uma crítica para o Manuel. O Manuel não estava bem ontem e foi muito juvenil na cabeçada do Pedro Raul. O Pedro Raul acabou empatando. E aí é complicado, né? Porque você toma um gol no final do tempo, né? E você, assim como no jogo contra o São Paulo, no jogo de ontem, que era vital você ir para o intervalo ganhando, você acaba mudando toda a forma como o técnico vê o time, né? A gente já estava esperando que o time fosse para o intervalo ganhando, aí o Diniz ia ter uma conversa totalmente diferente, mas não, né? O time acaba sofrendo um gol na beirada do intervalo. E é aquilo, começa o segundo tempo, né? O Diniz começa a fazer algumas substituições, né? Os jogadores que eram para estrear, eles acabam estreando, principalmente o Marrone. O Marrone entra um pouco perdido em campo, né? Para falar a verdade, o Marrone entra perdido em campo. Ele não sabia se jogava no meio, se jogava no ataque, se ficava mais para frente. O Diniz vai novamente colocar o Felipe Melo em campo, na zaga, mas ele não vai render como rendeu contra o São Paulo, né? Ele não vai render porque o Fluminense vai tomar o segundo gol no erro de saída dele, que também foi uma desatenção do Caio Paulista, que não observa que vai receber o passe, né? Mas numa jogada antes do gol, o Nicolas, ele vai perder o gol na cara, que é numa jogada que o atacante do Goiás, que me foge o nome, que entrou no segundo tempo, ele vai ganhar na corrida, mas de uma maneira muito, muito tranquila do Felipe Melo, né? Ele vai cruzar a bola. E o Nicolas vai perder o gol. Em seguida, o Nicolas aproveita e faz o segundo gol do time do Goiás, né? E vira a partida. Muitos já estavam olhando como se fosse Fla-Flu, né? O time toma virada e fica muito difícil de chegar e empatar o jogo, né? Porque o tempo era muito curto. Ele acaba também colocando o Natan, né, na partida de novo, ele acaba colocando o Martinelli em campo. Mas é aquilo, né? É a mentalidade de campeão, a mentalidade de um time que quer vencer o campeonato, né? E ele acaba colocando o William também, né? Ele acaba colocando o William também. E quando ele coloca o William, eu até converso com meu irmão, que é engraçado, né? Quando ele coloca o William, eu falei, cara, não seria a substituição que eu faria. Mas o William, ele é um jogador muito importante. E o William é um jogador que é experiente, né? É um jogador decisivo. Eu acho que o mais importante do time de 2022, em comparação ao time de 2019, até para o time do ano passado, é a qualidade de jogadores que tem para decidir, né? Os jogadores que chegaram, né? Ano passado tinha Abel, Bobadilha, Casares, Wellington. Esse ano você tem Cano, você tem o William, por exemplo. Você agora tem a chegada do Marrone, tem a chegada do Michel Araújo. O Natan, que vem sempre entrando muito bem. Então, e o próprio Felipe Melo, que em algumas situações entra muito bem. E o Felipe Melo é muito importante dentro do clima do vestiário do Fluminense, né? E quando o William entra, né? Ele entra, o time acaba tomando o segundo gol. E todo mundo pensa, porra, né? Era para ter colocado o Michel Araújo, era para ter colocado o William. Mas o time vai acabar empatando numa jogada com o Natan, né? O Natan vai chutar aquela bola, ela vai sobrar pro Cano, né? O Cano faz o 28º gol dele no ano. É um absurdo, visto que o Cano tem 6 meses de titular, porque o primeiro mês o Fred foi titular, o Cano só vai virar titular numa lesão do Fred contra o Milionários, e aí o Cano, se não me engano, ele vai ficar de fora só de um jogo, né? Se não me engano, no Carioca contra o Boa Vista, eu não estou lembrando agora, mas eu acho que foi isso. Né, o Cano toma poucos cartões, né, não é um jogador que toma cartão vermelho, nem amarelo, não é violento. O Cano vai aproveitar e empatar o jogo. E o Cano vai ultrapassar o Fred em 2014. Né? O Fred tinha feito 27 gols em 2014, o Cano agora só está atrás do Fred em 2011 e 2012. Então, assim, é espetacular. E se ele mantiver essa média, ele deve passar o Washington, né, em 2008, por exemplo, porque é um número assombroso. E ele tem um segundo turno inteiro, né, 19 jogos, né, tem 20 jogos, porque tem o jogo de domingo, e sem contar os 6 jogos da Copa do Brasil, caso o Fluminense vá para a final. Então, assim, é muita coisa, né? E eu defendi a chegada do Cano, mas eu nem imaginava que o Cano fosse fazer essa quantidade de gols. E não é só fazer o gol. O Cano tem uma identificação enorme com o Fluminense. É cantando o hino, é fazendo comemoração, é
fazendo um gol em frente ao torcedor do Vasco, que era seu ex-time. Você vê que o cara tá muito feliz jogando no Fluminense. E aquilo, né? Obviamente, a gente não vai comparar. Eu tô comparando o Fred e Cano na situação de gols por ano, mas a gente tem que olhar a forma como a idolatria do Cano é diferente. O Cano já pode ser considerado um ídolo do Fluminense, né? Pelo que ele vem feito esse ano, pelo que ele fez nas finais do Carioca. É um jogador que fez gol na Libertadores, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Cano vem fazendo gol em praticamente todos os jogos, né? E o Fluminense vem ganhando praticamente todos os jogos quando o Cano marca. O Cano é um jogador que não marca o gol, o terceiro gol da partida, o quarto gol da partida. O Cano geralmente faz os gols da vitória. Então, assim, é um jogador muito decisivo e é um jogador que está totalmente identificado com a equipe, né, com o clube, e que eu lamento muito que tenha embarcado aqui no Fluminense, né, no caso, né, desembarcado no Fluminense tão tarde, né, tão experiente, né, porque a gente não consegue ver uma idolatria num sentido a longo prazo pela idade. A gente consegue ver o Cano com 1, 2 anos ainda numa plena forma física, mas não consegue ver mais que isso, né? Enquanto o Fred chegou muito cedo no Fluminense, teve toda essa oportunidade de chegar e criar sua história aqui dentro do clube. Mas assim, né, a gente não nem pode querer que o Cano seja igual ao Fred, porque é impossível, não tem como. Mesmo que o Cano ganhe 2 brasileiros, ou ganhe Copa do Brasil, o que for, né? São situações diferentes, né? Número de jogos diferentes, gols diferentes e situações diferentes. E o Willian logo em seguida vai meter o gol, né? E foi um puta gol do Willian, né? O Willian fez poucos gols pelo Fluminense, mas o Fluminense venceu todas as partidas que o Willian marcou. E não só o Willian, o Arias também. Todas as partidas que o Arias marcou, o Fluminense venceu. Então mostra também o poder de decisão do Arias, que chegou no ano passado, mas vem sendo mais importante esse ano, né? O Arias está nessa turma aí que eu citei, que chegou em 2021, e o Manuel também, né? Mas o Fluminense consegue fazer um gol, um puta golaço com o Willian, e vence a partida, né, contra um adversário difícil, num local difícil, mas não é algo surpreendente o Fluminense vencer em Goiânia. Eu fiz um levantamento aqui para o Flupedia, que eu só quero relembrar, né, eu fiz o Você Sabia e coloquei que o retrospecto, né, de 2010 para cá do Fluminense lá em Goiânia é de 7 jogos com 6 vitórias e 1 derrota. O Fluminense só perdeu em 2019, né, no 3-0. E o Iago Felipe fez até um dos gols do time do Goiás. E nos últimos 12 jogos contra o Goiás, o Fluminense ganhou 9, perdeu 2 e empatou 1. Então, assim, né, é quase que o freguês no Campeonato Brasileiro do Fluminense, né? E mostra que se você quer ser campeão, você tem que ganhar em casa e pontuar o máximo fora. Não adianta. O Fluminense vai fazendo o papel dele. Agora, como eu falei, né, algumas situações precisam mudar, né? O Fluminense vem sofrendo um pouco ainda com a questão das jogadas pelas costas do Caio Paulista. O Fluminense teve um pouquinho de dificuldade para criar quando o Goiás teve jogadores retrancados, e lembrou um pouquinho o jogo contra o América, que o Diniz reclamou um pouco. Uma das poucas vezes que eu vou discordar do Diniz, já, porque ele teve 80 minutos para fazer o gol e não fez. E na época mexeu muito errado no time e alguns jogadores caíram de rendimento, né? Mas é uma questão que eu vejo que é mais física do que na qualidade técnica, né? Porque o Ganso não está muito bem, mas ele chegou e deu mais um passo para gol. O Arias está visivelmente cansado, foi substituído, mas fez mais um gol. O Cano, nos 3 jogos ele foi muito igual. O Cano estava ali na dele, recebendo poucas bolas. Quando a bola vinha, era uma bola vindo mais pelo jogo aéreo, é muito difícil do Cano chegar e ganhar do jogo aéreo de alguém, mas quando pintou a oportunidade ele fez, né? Tirando o jogo contra o São Paulo, que ele perdeu um gol, né, na lesão do Jandrei, mas também tudo é para pedir o tempo todo pro Cano fazer gol, né? E não é toda hora que o Fluminense vai ganhar uma partida, né? Mas é uma vitória que a gente tem que comemorar, né? Foi uma virada de 3-2 em cima de um outro goiano, né? Porque nós viramos contra o Vila Nova também nesse ano, mas foi com o Abel ainda, né? E foi no Maracanã. E foi uma virada até mais difícil, porque o Fluminense estava com 2-0 contra, e o Fluminense em 25 minutos vai virar a partida, né? Mas não importa, são competições diferentes, e o placar acabou sendo igual, o Fluminense acabou vencendo a partida. Agora é Bragantino, que é um adversário que vem numa crescente. Ele venceu, se não me engano, os últimos 3 jogos. É um adversário que historicamente dá trabalho para o time do Fluminense. Nós vencemos o Bragantino no ano passado 2 vezes,
né, que foi na Copa do Brasil e no Maracanã, atuando no Rio de Janeiro, mas eu jogo agora no Rolinho de Oliveira. Né? Nós já vencemos no Rolinho de Oliveira o time do Atlético Paranaense nesse ano por 2-1. Se não me engano, foi a penúltima derrota do Atlético Paranaense, né, que só perdeu agora contra o time no Brasileiro, né, para o time do Goiás. Então, o Fluminense deve ter casa cheia. Eu reservei o ingresso pelo ônibus do clube, né, então o time deve ter casa cheia no Rolinho de Oliveira, deve ter uma festa bonita, deve ter por volta de 13, 14 mil torcedores. E se colocar pressão no estádio, o Fluminense tende a ganhar. A procura por ingressos é bem positiva, muitos ônibus sendo do Rio de Janeiro e sendo de outros municípios, né, também ali adjacentes ao município de Volta Redonda, né, como Resende, Barra Mansa. E a torcida tem que comparecer, tem que acreditar. Obviamente é mais viável ganhar a Copa do Brasil do que ganhar o Brasileiro, no sentido de tanto financeiro como no sentido de jogos, porque faltam 6 jogos para ganhar a Copa do Brasil e você tem 20 jogos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Você tem times como o Atlético Mineiro e Palmeiras que estão brigando pelo Brasileiro, mas já não estão mais na Copa do Brasil. Então a dificuldade é maior no Campeonato Brasileiro, né? Que é de degrau a degrau, mas a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento de felicidade, de você chegar e olhar a tabela de novo, os próximos jogos, de você chegar e fazer cálculo novamente, de você fazer projeções, de você secar o rival, algo que a torcida do Fluminense não fazia há muito tempo. Né? A gente só ficava olhando, torcendo para o adversário não ganhar para a gente não entrar na zona, ou de olhar uma situação de que a gente tem que fazer 45 pontos para não escapar, 46. Né? Então, assim, você tem uma pontuação como a gente tem hoje, é para brigar pelo título, sim. O mais importante é que tem muitos torcedores que estão ainda desconfiando do time, mas o mais importante dessa situação é que o Diniz acredita e que os jogadores acreditam. E você tem muitos jogadores experientes e que foram campeões, né, em outros times e que estão no Fluminense. É o caso do William, é o caso do Felipe Melo, é o caso do Fábio. São jogadores experientes que têm bagagem no time do Fluminense. Então, vamos curtir o momento, vamos curtir a vitória, que foi muito importante. Os números são positivos, né? O Cano é artilheiro. Se eu não me engano, o Cano também é o maior artilheiro do Fluminense num turno, né, do Campeonato Brasileiro. E é mais uma notícia também inacreditável, né? Uma notícia enorme e que vai dando alegria para o torcedor, que vai dando motivação. E a gente já foi contando as horas para o próximo jogo. Na quinta-feira que vem já tem outro jogo e depois já tem jogo de novo pelo Campeonato Brasileiro, já é segundo turno. Então é isso aí. Vamos continuar nessa pegada positiva e acreditar que os bons frutos vão permanecer no reino das Laranjeiras. É isso aí, gente. Saudações de colores. E é isso aí, Fluminense, 120 anos. Parabéns ao eterno campeão, né? Ao time, ao clube, né? que é muito importante para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, né? Que é pioneiro tanto no futebol carioca, para o futebol brasileiro, e que por décadas e décadas foi o maior clube do país, que teve uma das 5 maiores torcidas do país. A gente teve problemas nesse meio tempo, mas a gente vem se reerguendo e a torcida vem comprando barulho do time. Então a gente tem que ficar muito feliz por essa data fechada e especial, que é os 120 anos, e que domingo tenha mais um presente, que seja a liderança ou a vitória, né, mas que a gente possa voltar para o Rio de Janeiro com uns 3 pontos diante do Bragantino. Saudações de colores, até a próxima.